Boa noite. O Juruá Entrevista desta noite é com um profissional que tem, por meio da música, contribuído com o avanço educacional cruzeirense. Emerson Gaspar da Rosa é professor de música do Instituto Federal do Acre, IFAC, onde atualmente é regente do Coral Popular do IFAC, campus aqui de Cruzeiro do Sul, desde 2011, com um projeto institucionalizado em 2012. Possui graduação e licenciatura em música pelo Centro Universitário Metodista IPA. É tutor presencial da Universidade de Brasília e possui experiência na área de artes com ênfase em música, atuando principalmente com temas como música e propaganda, instrumentos musicais não convencionais, composição musical e diversidade de sons existentes. Mas agora, meu jovem, eu sei que você não é cruzeirense, eu sei também que você veio de muito longe, foi lá de Cachoeira do Sul, né, no Rio Grande do Sul, e veio casar aqui com a cruzeirense, tia, é isso? É, sim. Gostou da beleza da terra? Gostei de tudo. Aqui eu vim como missionário pra cá, né, dos irmãos maristas, já com o intuito de ser irmão também, né. Foi uma busca espiritual que eu tive com o tempo. Eles chamavam de vocação adulta, né? Porque normalmente o menino entra em seminário ou em casa de formação é mais novo, né? Lá pelo seu ensino médio, 15, 16 anos. Antigamente era bem novinho, entrava já, né? Daí os irmãos viram que a formação é melhor depois que o aluno, que o menino já está com uma certa idade para tomar suas decisões, né? Tá, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho dessa tua vinda aqui para Cruzeiro do Sul aí pelo lado, né, como missionário. Também a gente vai falar um pouquinho de família também, mas por enquanto é verdade que você teve que trancar a faculdade por questões financeiras, foi isso mesmo? Foi bem lá atrás. No começo. Não, mas foi a época do Collor. Quem lembra, subia todos os dias. Aí a gente entrou, sou de família. A mensalidade? Toda mesma modificava. Aí eu tinha proposta, isso aí era na minha cidade, tinha um curso da ESASC, que é a Escola Superior de Artes, né, de Cachoeira do Sul, e ela era, naquela época que a licenciatura era licenciatura geral, depois habilitação música, artes, e eu não gostei muito daquilo, mas às vezes eu fui, era a única oportunidade que a gente tinha. Na mesma época eu passei também no vestibular para Direito, em Santa Cruz, que é uma cidade perto da minha. E essa que você teve que trancar foi qual? Foi de música. Foi de música. Mas daí depois eu fui... E você tinha quantos anos lá na época? Fiz com 17 para 18. Começou cedinho. Não, eu já era músico, né? Já tocava. Não, a graduação, A né? graduação, lá eu comecei com 17 para 18. E foi formar com quantos anos? Fui formar bem depois, 2008. Você começou e terminou quantas vezes, lembra? Não, só aquela vez que eu terminei. Depois eu fui ser músico, mas como a exigência era... para ser professor não era ter o curso, né? Muito tempo, hoje tem a exigência. Mas como eu já era músico da cidade, as pessoas que se formavam em música do Rio Grande do Sul não queriam dar aula. Aí o pessoal sobrava vaga nas escolas. E eu entrei no Colégio dos Irmãos Maristas, colégio particular. Aí foi nesse momento aí, já na adolescência ainda, que você começou a trabalhar com música e sobrevivia da música desde então? Sempre. Sempre sobreviveu da música? Sempre. É difícil, é mesmo? É uma vida difícil, uma vida de escolhas, né? Eu tenho que saber quando escolhe uma coisa assim, não do lado comercial, e sim do lado cultural, tendo a música assim como princípio de ajudar a outra pessoa, de fazer ela crescer. Ela é difícil. Ela não é que nem fazer uma música hoje que fala da bundinha. Eu não sei, eu sempre falo dos alunos. Os alunos vão olhar, o problema é que tem gente, não é questão de música de festa, música dentro da igreja, música fora da igreja. Eu não tenho preconceito, não é preconceito que eu tenho, eu não gosto do desequilíbrio. É o desequilíbrio de rádios tocarem mais uma música do que outros. Aí eu me surpreendo com a Rádio Juruá, às vezes depois do meio-dia dá sempre uma música boa. E agora as outras rádios não tem rádio que ou é música gospel ou é música que ao contrário daquela que tocou antes, né? Eu acho tão interessante. Muda bastante o estilo musical, né? né? Eu não sou contra nenhum tipo de música. Até como educador nessa área eu não posso, né? Só que eu não gosto de excessos, assim, a gente não precisa só daquilo ali. Né? A gente pode mostrar outras opções. As crianças têm o direito de ouvir, os adolescentes têm o direito de ouvir um Tchaikovsky, têm o direito de ouvir um Chico Buarque. Você já imaginou se a gente colocasse, por exemplo, Beethoven numa emissora para estar ouvindo, num programa normal? Como que seria? Eu ia ficar muito feliz. Mas aí tem a grande massa, né? Deveria ter um momento, né? Não, mas a grande massa
Eu tenho um exemplo muito grande. Eu vivi num lugar que tem muita orquestra, né? Aqui a gente está lutando, uma hora vai conseguir aqui no Vale. Eu vou conseguir. Pessoal, já tem uma pessoa tocando hoje violino no coral, até da sua igreja, o Rodrigo. Conheço. Fantástico, menino talentoso. Tá aí para ajudar o pai dele, mas ele é excelente. Eu vou com ele ajudar, eu vou tentar de tudo para montar uma orquestra. Agora, você sempre trabalhou também um tempo em escolas maristas, né? E esse trabalho também foi uma época que você produzia CDs, gravava, era isso? Sim, então, tem toda a produção dentro das escolas maristas. A gente sempre tinha um projeto para fazer para as crianças aparecerem, tanto nas escolas particulares, que são de classe média alta, né? Ou mais alta ainda, né? Que as escolas particulares maristas são escolas bem conceituadas, tanto na favela, que tem o mesmo material, só que o público é diferente, mas nunca houve diferença nas escolas maristas ou nas obras sociais. A qualidade do ensino de jeito nenhum. O mesmo salário do professor, a mesma estrutura que tem numa escola particular, tem numa obra social no meio da favela. Isso modificou a vida de muita gente, né? A gente mandava até para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, na área de tecnologia. E a música transforma mesmo, né? Transforma. Nós tínhamos a obra social lá, percussão, a música mesmo, tinha piano. Nós não temos um piano em Cruzeiro do Sul. Teatro não tem. Não tem um piano. Nós não temos um piano em Cruzeiro do Sul. Não é no teatro, não tem. Nós não temos em Cruzeiro do Sul um piano nem de um quarto de casa. Né? Não tem. Só tem piano elétrico, que não é a mesma coisa. Lá eu tinha na minha sala de aula 2 para os meninos tocarem. Isso dá diferença na vida da criança. Muita. Agora, Emerson, eu li no seu breve resumo que você viu que você é um professor, parece, teria dito para você que você inovou, que teria descoberto a nova técnica de composição. Foi o meu Quando trabalho. Foi isso? Foi meu trabalho de conclusão de curso de música. Inclusive, eu estava com a proposta de fazer o mestrado quando eu decidi enlouquecer e ser missionário. E sair lá de onde eu estava, porque era um chamado que eu estava sentindo, não foi uma coisa... Não foi qualquer coisa, então largar tudo, largar 2 empregos, família. E eu ia para a África, acabei na Amazônia, né? Mas chegou aí para a África? Cheguei a visitar, depois eu voltei, não teve como ficar por causa da questão de currículo. Porque mudou lá o governo. E a missão mesmo foi aqui? Foi aqui, ou era na Amazônia ou era lá. Lá teve problema, até outros irmãos que estavam lá voltaram. E eu fui parar aqui, né? E o pessoal disse, não, o Acre, até brinquei, né? O Acre não existe, né? Você também era um desses que entrou na onda. A gente não conhecia, a gente só via nos livros de geografia, né? A gente viu o Acre e via a Amazônia no livro de geografia e dizia que era quente e úmido, eu não sabia o que era isso. Hoje eu já sei bem o que Sabe já o que é quente e úmido, né? O clima daqui. Agora, voltando lá para a pergunta que eu fiz um pouquinho antes, da questão da técnica de composição. Como que é essa técnica? É uma técnica. Qual é a diferença? Não, a diferença é que em sala de aula, porque música tem um autor que fala, o Murray Schafer, que músicas são sons na sua volta, né? Em sua volta. Então tudo é música, né? A diferença é que a música é um som organizado, né? Eu posso fazer música aqui, tem um monte de... Você que fez a faculdade de música sabe, tem aquela brincadeira dos copos, tem batuque no corpo, tem cara que faz show internacional para batuques em todo o mundo fazendo aquele trabalho, que é um trabalho inovador. Só com percussão. Percussão corporal, fantástico. Então, essa técnica veio de outro trabalho que eu fiz, que foi sonorização de imagens. O que constava? A criança via um filme que ela gostava, e ela produzia a trilha sonora daquele filme, ou com instrumentos, ou com voz, ou com ruídos. Aquilo ali foi pegando assim, rapaz, eu estava trabalhando com um professor de composição na faculdade, foi o que até me chamou para ir para o mestrado, por causa da técnica. Aí eu pensei, e todos os compositores do mundo têm uma técnica de trabalhar. Outro pensa na harmonia, o impressionismo ele já trabalhava com outro tipo de harmonização. No classicismo não era técnica, muita técnica, e o que diferenciava era a construção melódica e harmônica, né? Já no impressionismo, o cara queria mostrar mais coisas do que a música. Essa era a diferença.
E essa técnica veio daí, dessa ideia de o cara... Tem gente que compõe, o compositor contemporâneo compõe até com problemas de matemática. Isso aqui vai ser nota tal, eu faço isso, resolvo alguns problemas e começo a criar um motivo para terminar uma composição. E depois daqui de sonorizar a imagem, eu falei, rapaz, mas se eu tirar a imagem e deixar só a música, eu vou ter um motivo, um mote, né, que seria a história, uma criação. E depois eu trabalhei com histórias que as crianças escreveram. Aí elas tiravam e depois ficava o som. Então eu tinha um CD com a história e outro só com sons. Bacana. E virou uma composição musical. É uma composição erudita, né? Porque ela tem... E foi algo novo? É novo. Ainda é novo. Mas você continua trabalhando assim? Aqui ou faz alguns trabalhos? Tenho um projeto de pesquisa dentro do IFAC que trabalha isso. Eu passei num mestrado em Santa Catarina com esse projeto, só não fui porque financeiramente hoje não é viável para mim, mas o meu projeto passou na universidade justamente por causa desse tipo de técnica. Pois é, se você é professor, né, trabalha, claro, com alunos e geralmente você tem o professor de música, aquele professor que todo mundo gosta, o professor animado, o professor que faz o batuque realmente. Como que é a tua relação professor-aluno hoje? Eu tenho Tem mudado ao longo dos anos? Muda muito. Quando eu entrei, a música era vista tecnicamente, eu montava orquestras em sala de aula, né? Hoje a gente trabalha... A gente tem um problema sério aqui no Acre, acho que a maioria do Brasil, não estou dizendo só no Acre, de não ter um ensino fundamental com profissionais da área. Né? Agora a gente está tendo. Vocês se formaram, alguns foram para a sala, agora conseguiram, alguns, e o Carlitos, que foi nosso colega de vocês, né? O Cartê também, eu vi que ele está dando aula, outras pessoas estão dando aula, e são pessoas da área que viram outras opções de trabalhar em sala de aula. E esses caras, daqui a algum tempo, vai dar diferença. Vai ser a diferença. E eu pego... É um resultado a longo prazo, você acredita, né? Não dá pra... existe uma lei que obriga a ter isso, né? Eu, no IFAC, eu não dou aula só... Eu fiz o concurso como professor de música. Mas lá eu trabalho artes. Eu também tenho que mostrar o visual, né? A identidade visual do Estado, ou do mundo, ou dos períodos, né? Das artes. Então é uma obrigação minha. E produção musical também. A gente faz programa de rádio, tem gravado. Nós temos música feita por eles. Eles trabalham com estúdio de gravação, trabalham com microfone, com timbre, instrumentos. É bacana. É bacana. Agora, só que você falava, né? Você falava agora há pouco desse curso, realmente dessa mão de obra que está aí para trabalhar com música em sala de aula. E a gente sabe que foi um curso que ele foi realizado na modalidade à distância e você, inclusive, foi tutor. E aí eu te pergunto, você como professor hoje, você teve a sua formação presencial, trabalhou já no ambiente virtual, para trabalhar com música hoje aqui na região, e isso a nível nacional também, trabalhar na modalidade à distância, aprender, fazer um curso, licenciatura em música, deixa realmente uma pessoa apta, capaz para trabalhar com alunos de forma presencial? Eu penso que ainda vai demorar um pouco, né, isso acontecer, porque é uma estrutura muito nova. Nós damos aula presencial há séculos, né, e a aula à distância faz pouco tempo. Tanto aquelas aulas de teleaula, telecurso, vídeos de videoaula de música, né? Tudo tem uma maneira. Eu aprendi muita coisa em videoaula, mas não tenho paciência, eu prefiro conversar. Tem gente que consegue. Hoje é uma característica diferente da minha época. Minha época é a leitura de partitura, a execução das músicas e conhecimento harmônico e melódico. Né? Hoje eu tenho outras performances que a gente aprende com EAD. O curso da UNB é um bom curso, ele é parecido com a licenciatura lá. A dificuldade que eu sinto ainda, muita gente que entrou não sabia nada. Foi uma ideia interessante de inclusão, mas nós não temos essa vivência nas escolas, por isso que eu digo. Não é um curso, digamos, para quem nunca teve contato com música e querer, vou aprender e vou dar aula. Não dá para fazer esse 4 anos. As pessoas têm medo, os gestores, o pessoal acha que é gasto, quando tu gasta com um laboratório de música, um laboratório de biologia, isso não é gasto, é investimento. Tu vai investir num povo que vai melhorar por ter as opções.
Ele já está tão batido, o aluno. A gente sofreu com isso. Eu ainda tive a sorte de ter uma escola que tinha laboratório. Eu sei o meu sangue até hoje por eu ter feito numa aula de biologia. O meu teste de sangue. Eu aprendi a fazer no primeiro ano do ensino médio. Eu aprendi isso na escola. Eu tinha um laboratório de química, quase explodi uma vez com o professor, né? Tem uma história interessante. Aí biologia eu sabia, a gente dissecava sapo, a gente fazia tudo aqui. Hoje na universidade às vezes não tem. Não tem, você sai da universidade e às vezes não vê também. Eu tive a sorte de ter, e a escola que eu estudei ainda é assim. É do estado, uma escola, não é uma escola particular, é uma escola mantida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. A escola João Neves da Fontoura, que eu fiz meu ensino médio. A outra escola também era boa. Nós tínhamos opções de música também, literatura. Eu li muito no ensino médio. Eu li mais de 50 livros por ano para apresentar trabalho em sala. Hoje a gente não consegue fazer um aluno ler um livro. Eu tenho colegas que estão levando o livro na sala e fazendo eles lerem na sala. Para o menino ter a opção de ter outra visão do mundo através da própria criação de uma fantasia que a gente precisa, para ter criatividade na vida, a gente precisa ter outras opções de pensamento. Agora, você falando aí em opções, também eu lembro que você fazia apresentações no Teatro José de Alencar, era um projeto acústico em som maior, acho que é isso. Era um projeto do governo, né? Por que acabou, não teve continuação? Eu não sei, essa aí, a Fundação Elias Mansur tinha ela dá outros incentivos para fazer. Acabou lá porque eu saí do Colégio São José, e o pessoal não conseguiu manter o coral que tinha. O projeto era seu, então? Era um projeto que... Eu cheguei em 2008 em Cruzeiro e fui para a Escola São José dar aula, né? Porque ali tem as vagas de 2 irmãos, né? E daí eu fui dar aula nessas vagas de ensino religioso e artes, né? Aí eu fiz o coral na escola, com muita dificuldade sempre, né? Normal. Mas a gente conseguiu fazer um monte de projeto. Naquela época, não sei quem era o governador, não me lembro, mas tinha esse projeto da Fundação Elias Mansur que funcionava. Era uma verba que dava para pagar o cachê para os músicos ensaiarem, dava para comprar as camisetas das crianças, comprar pasta, as coisas assim básicas, um lanchinho antes do show, fazer uma certa estrutura. Aí no José de Alencar a gente fazia o show ali, tinha o teatrinho, agora não tem mais, né? Tá se acabando e acho que não tem dinheiro para reformar, pelo jeito. É uma pena, que é um bom espaço de 80 anos. É um espaço que fica aí sem ser ocupado, sem ser utilizado. É uma pena. Nós não temos uma galeria de arte, né? Nós não temos... tem uma biblioteca, eu infelizmente ainda não entrei. Ela é muito bonita, eu vi por fotos, assim, vi por fora, mas eu não tive coragem de entrar. Uma hora eu vou ter, porque eu não gosto de entrar na biblioteca com 5 minutos. Eu gosto de ficar 4 horas. Ah, sim, já ia perguntar porque não teve coragem, entendi agora. 4 horas, porque eu entro e eu não consigo sair, então é diferente. Aí nós temos um teatro que está se deteriorando, infelizmente, e está vindo verba, porque tem um problema político ali, que eu não sei qual é, que o terreno é de uma pessoa e construir o teatro no outro. Aliás, uma bela construção, né, de uma pessoa que deixou um legado aqui, né, que foi o Orley, que foi louco, né? O cara construiu um teatro daquele tamanho, numa cidade desse tamanho, o cara é fera. Eu fico assim impressionado. Na minha cidade não tem um teatro daquele tamanho. E é um teatro assim que tem tudo para estourar, só precisa se organizar, a gestão organizar ou dar para uma entidade particular e ela manter aquele teatro. Administrar, né? Administrar aquele teatro. Agora, você é uma pessoa, um músico apaixonado pelo que faz, apaixonado pela música, mas tem outras paixões também na sua vida, né? Andei dando uma olhadinha ali. Ali foi justamente a cruzeirense que a gente estava falando aqui, né? Hoje você tem até filhinho já tem um herdeiro aí, né? Tenho, lindo, maravilhoso. Até tava comigo. Tem foto dele também. Olha, tá com quantos anos já, Emerson? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Adora música. Já tem instrumento? Já ganhou instrumento do pai também? Não, ganhou dos amigos lá no Rio Grande do Sul, que a gente foi visitar, ele ganhou um pianinho. Mas ele toca lá nos meus instrumentos, ele não estraga, ele não bate, ele toca, pega com o dedinho a corda, toca. Tem uma bateria lá que o Ramon deixou lá em casa, ele vai lá e bate. Não bate forte, ele bate onde... Ele olha e presta atenção e faz... Já tem ritmo, então? Já tem, já é uma peça rara. E esse amigo seu aí que é inseparável também, né? O violão. Meu violão é o meu instrumento. Eu sem ele é tão interessante isso. Todo mundo dizia que quem usa óculos tem medo de parar de usar óculos porque é uma proteção externa.
Eu não tenho esse problema psicológico. Agora, o violão é minha proteção. Não dá pra sair. Não. Eu canto, já cantei assim, né, profissionalmente. Eu gosto, eu conheço muito a questão vocal, né? Conheço bastante. Tanto é que eu tenho um coral. Trabalho muito isso, trabalhei. E a gente vai falar desse coral daqui a pouquinho também, viu? Trabalhei com técnica vocal com pessoas bem competentes, aprendi muito. Continuo sempre me reciclando, né? Mas eu sem aquele instrumento ali é muito difícil, porque eu toco desde 13 anos de idade. Então foi minha profissão, eu sou uma pessoa muito tímida, e com o violão eu não sou, eu sou outra pessoa. Tá certo, a gente vai fazer uma pausa aqui, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o professor Emerson Gaspar, em instantes. Venha se preparar para o mercado de trabalho. Na Realize Centro Educacional, seu sucesso é o nosso objetivo. Concurso de pré-ENEM, pré-concurso, graduação, pós-graduação da Uninter e curso de inglês e espanhol com o CNA. Não perca essas oportunidades. Na Realize, você pode, você consegue. Realize Centro Educacional. Seu sucesso é o nosso objetivo. A vida está acontecendo. Está passando diante de nossos olhos. Então aproveite os bons momentos e viva intensamente sempre. Por isso que o Citolab trabalha com muita dedicação e toda a sua equipe se empenha para ter o reconhecimento de referência com excelência em seus laudos laboratoriais. A avaliação constante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e o Programa Nacional de Controle de Qualidade garante ao Citolab diagnósticos seguros e altamente confiáveis. Todos esses cuidados e investimentos fazem a diferença nos momentos mais importantes da sua vida. Citolab, resultado de quem cuida. Avenida 15 de Novembro, próxima à Maternidade no Centro, com unidades em Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter. Realce Cabeleireiro e Nova Noiva. Aqui você completa a sua beleza. Fazemos tratamentos capilares como escova definitiva normal e laser, reconstrução capilar a laser, cauterização molecular dos fios, blindagem com óleo de argan, matização para cabelos louros, penteados, maquiagens, limpeza de pele, depilação, manicure, entre outros. Aqui você aluga seu traje para festas e já sai prontinho para qualquer ocasião. Venha para Realce Cabeleireiro e Nova Noiva, na Travessa Mário Lobão, número 101, no centro. Fone 3322 5204. De volta ao Juruá, entrevista com Emerson Gaspar da Rosa. Emerson, você falava no primeiro bloco que você veio para Cruzeiro do Sul em 2008, que foi justamente, né, em uma missão, você veio em uma missão aqui para a região. E aí eu pergunto, como que é ser missionário da Igreja Católica? É um trabalho assim, não só evangelizar, né? Só falar a palavra de Deus, né? Transmiti-la, tentar imitar Jesus Cristo, né? Uma coisa quase impossível, né? Com o tempo a gente vai mudando essa questão de o Deus, né? Deus pra gente. Eu tenho muito respeito às outras maneiras de ver Deus. Eu vejo de uma maneira muito tranquila. Muito Você fala as outras maneiras, está se referindo às outras religiões? Religiões, o pessoal confunde, porque a nossa religião mesmo, igrejas diferentes, é a cristã, né? Jesus Cristo é Deus para nós. Isso foi em concílio, algum teólogo vai me ajudar, que eu sempre esqueço qual concílio que Jesus é considerado Deus. As pessoas se juntaram em um concílio, né? Uma reunião, para decidir quem era aquele cara, né? Se ele é filho de Deus, ele é Deus também. É interessante isso, né? Que as pessoas se reúnem para decidir uma coisa que não é delas, né? Mas a gente chama de Deus porque alguém resolveu se juntar e falar sobre isso. Mas não é de Trento, é algum concílio. Alguém vai depois me corrigir, mas a partir disso começa os dogmas a acontecer, né? O que é? Que eu sei que é uma mudança mundial, né? Aparece uma pessoa que muda a estrutura do mundo, né? É Jesus Cristo. E você foi seminarista por muito tempo, né? Você não é mais, né? Não, seminarista não, a gente vai à casa de formação marista. Seminarista é para quem vai ser padre. Ah, marista, você foi? Marista, irmão marista, marista. Eu comecei a dar aula no colégio marista e me encantei pela proposta deles. Eles são fantásticos, é uma coisa assim, eu aprendi, a minha vida mudou depois que eu trabalhei.
E começou bem novo, então foi tipo a base mesmo pra você, eu comecei, né? Tinha namorado, casado, tudo, mas quando eu resolvi, eu larguei tudo, né? Larguei tudo mesmo, assim, eu achei que não ia ter coragem, larguei, mas depois eu consegui ter uma visão mais de perto e vi, e graças a essa minha formação, essa profundidade, eu consegui entender o que Deus queria na minha vida, né? As coisas acontecem muito claro pra gente. A gente tem que se dar esse tempo de ver, de tentar entender o que Deus quer com a vida da gente. Apesar de eu ver Deus muito diferente até da igreja, né? Eu penso um Deus não fantasioso, né? Uma coisa mais consistente, né? Tem muita gente que fica preso a algumas regras. Eu não fico preso, eu não gosto. A gente fala do Espírito Santo, que é um vento, e a gente tenta enclausurar ele dentro de um copo, né, ou de um papel, e ele não é. Ele é mais que isso, né? E eu não Você venho, não se fecha apenas para uma única definição. Quem me conhece vê que eu não falo muito em Deus, né? Porque eu gosto que o Rubem Alves fala, né? Até esse dia postei para ver se alguém ia falar alguma coisa. Eu acho que a pessoa não entendeu. Se for um texto longo, já viu. Não era pequeno, que é o Rubem Alves. Eu sou um grande fã de Rubem Alves. Li quase tudo que ele escreveu. E apesar de um grande... Ele foi pastor metodista, se eu não me engano. Depois ele saiu, né? Ele enxergou um Deus maior, né? E um cara profundo, trabalhou com Leonardo Boff também, que eu sou fã também. Trabalhou com Frei Beto. Uns caras que pensam Jesus de uma maneira muito mais ampla, né? E ele fala que Deus Deus para ele é como ar, né? A gente não fica gritando ar para respirar, né? Então, se a gente começa você sente, né? Se a gente começa a falar muito em Deus, é porque está faltando, né? Então, Deus não precisa falar. Se você é um crente, né? Nessa ideia, respeito quem não é, né? Quem não acredita, totalmente, respeito totalmente. Entendo até às vezes por que não acredita, porque infelizmente eu acho que a formação dele levou ele a acreditar numa fantasia, e é muito mais profundo que isso. Levou a acreditar que a Bíblia é uma única palavra, né? E ela não ela é exemplo de vida, né? A gente não pode ver, tem gente, mas eu sigo a Bíblia. Duvido. Eu duvido. Boto qualquer um na minha frente aqui. Seguir a Bíblia é meio difícil, tem muita coisa. Você não pode esquecer de Deuteronômio, de Levítico, né? Vai ter que ir de Gênesis a Apocalipse. Se você vai seguir mesmo, então vá mesmo. Então, é hipocrisia. Senão a mulher vai ter que andar um passo atrás, não pode encostar a mão nela. Religião, a gente vai longe que se a gente for falar de religião. As pessoas não podem enclausurar Deus. Não façam isso, né? Eu, como um crente assim mesmo, né? Eu fico impressionado. A gente tem que tentar pedir sempre a Ele uma sensibilidade para entender o que Ele quer. Senão a gente fica perdido. E às vezes a gente vai para um lado que não deveria ir, justamente por não parar, não ter aquele momento de meditação, aquele momento de retiro, de formação, parar, respirar e ver o que Ele quer com a minha vida. Ele está me mostrando. Tem que fazer agora, né? Agora, o que você acha dos padres, né, superstar, como por exemplo o Fábio de Mello, e tem também o padre Marcelo Rossi, que gravam CD, cantam. Você que viveu tão próximo assim também da Igreja Católica, como que você eu toquei com o padre Marcelo Rossi, né? O pessoal lá em Porto Alegre, no show. Ele e meus alunos tocaram com ele. Foi muito legal. Ele é um padre que é de uma congregação, né? Ele tem voto de pobreza. Então o dia que ele o padre Marcelo Rossi, né? Marcelo, ele tem muita obra social. Esses caras eles sustentam muita gente assim, né? Geram muito emprego, e não se fala muito nisso, porque não é da Igreja Católica ficar falando sobre isso. O que a mão direita dá, a mão esquerda não sabe, né? Então isso é levado ao pé da letra, né? As pessoas quando vê, mas essa obra é na África, então é absurdo. Tem muita obra, a igreja manda muito dinheiro para. Se não fosse a Igreja Católica e muitas igrejas evangélicas que também atuam, a África estava perdida, que o pessoal massacra, né? O nosso Papa fala uma coisa que eu me espanto, que teve a época que a gente chamava de excluído, né? A pessoa excluída.
aquilo já era uma palavra tão forte pra gente. Como é que tu pode excluir um ser que é igual a você? E a sociedade faz isso. E ele fala numa nova visão que ela é terrível, que é o descartável, o ser humano descartável. A gente tem que estar atento. A Bíblia diz, né, o pessoal gosta de ler a Bíblia, vigiar e vigiar. A gente tem que estar vigilante a essas coisas. Que isso não é coisa que um cristão deixa acontecer, né? Ou que um budista deixa acontecer, ou que um islã deixa acontecer. As pessoas que entendem, têm a abertura de entender Deus de várias maneiras, ela não pode excluir a outra pessoa. Né? Agora, aproveitando esse gancho da tua fala, o Papa, quando ele esteve no Brasil, ele disse em uma entrevista que a primeira reforma da igreja deve ser do comportamento. Como que você entende essa posição? Justamente, acontecendo assim, as pessoas, isso é em todas as igrejas. Nós temos que cultuar. Nós vamos para a igreja, nós temos na igreja católica a missa, na igreja evangélica o culto, nos indianos há uma celebração, cada um tem a sua. Volto a falar, não pode se enclausurar Deus lá dentro. Não existe, o pessoal gosta de dizer assim, a vida profana e a vida na igreja. Rapaz, a igreja é a união das pessoas. Igreja não é templo. Templo é construção. E quando a pessoa leva para dentro e deixa ele preso lá dentro e não leva ele para a rua, é o maior pecado que existe. Esse é pecado. Então eu aprendo lá um monte de coisa com Jesus Cristo, grito para Jesus Cristo, faço horrores lá dentro da igreja, saio para a rua, faz aquele barulho todo, continuo fazendo as mesmas, vou falar um palavrão, a mesma cagada. Fora, aí acha que lá vai ter uma poção mágica lá dentro da igreja que vai livrar tudo aquilo que ele fez de errado. Eu não entendo quem é que botou isso na cabeça das pessoas. Não é uma poção mágica. Para nós lá é a hóstia, para outra é a palavra de Deus, né? Não é o corpo de Jesus Cristo para nós, né? Não é uma poção mágica aquilo ali. Aquilo ali é um sim que tu tá dando para aquela ideia de vida que Cristo colocou. Se eu não consigo levar ela para a rua, por que adianta eu vir aqui? Aí eu falo do menino, aquele que virou polêmica e queimou a Bíblia. Então é melhor queimar mesmo. Se você não consegue trazer daqui de dentro, daquilo que eu aprendi, não viver aquilo na rua, ajudar o próximo. Se Jesus nunca perguntou se aquele era daquela região, daquela outra, daquele outro. Ele ia lá e ajudava. A gente diz que tem que imitar Jesus Cristo, mas chega aqui, mas tu é da Umbanda, eu não posso te ajudar. Aí você é ateu, eu não posso te ajudar. Que tipo de cristão é esse que segue? Que Cristo é esse? Não é o mesmo, sabe? Não deve ser o mesmo. Vai alguém tá lendo alguma Bíblia diferente da minha. Agora, mudando um pouquinho de assunto e voltando a falar de música, Emerson, o ensino da música foi de forma obrigatória, foi aprovado em 2008, né? A lei foi sancionada em 2008. Eu tive sorte. E você já estava aqui em Cruzeiro do Sul, já trabalhava com música, inclusive também nas escolas, sim. São José já na época, né? Nessa época você pensou que teve algum medo, não sei, algum receio, que você se tornaria, de certa forma, uma referência de professor de música? Sim. Eu tive porque eu cheguei aqui como era a única pessoa formada na cidade. Porque nós tínhamos músicos aqui, mas estou falando trabalhando música nas escolas. Você, eu acho que foi o primeiro aqui, depois da lei aprovada, né? Foi. Não, os irmãos já trabalhavam música aqui quando vinham, porque muitos irmãos que vieram para cá morar antes, eles já eram não só músicos, como formados em música. Porque é uma das formações dentro da... Eles já trabalhavam na escola mesmo antes dessa lei, né? Não dentro da sala, eu acho que eles mais tocavam e faziam ensaio para ir para a missa. Mas é música, né? Sim. Mas, assim, dentro da sala de aula, eu já vim com essa know-how de... Eu comecei a entrei em sala de aula, eu sou velho, 91. Eu vim aqui em 2008, já fazia um bocado de tempo que eu já dava aula, né? Então, e sempre de música, né? Ensino religioso por formação, né? Aí eu fico... eu entrei, as crianças vibravam, impressionante. E agora, o mais impressionante, na época, eu até tive uma reunião, veio o Márcio Borges, acho que uns 2 anos depois. Eu fiz o primeiro teste que eu tive que fazer teste, porque quando eu abri inscrição para o coral, 600 crianças, eu não tinha como fazer um coral com 600 crianças. Aí eu fui fazer teste, tinha 686 crianças inscritas, 602 crianças eram afinadíssimas.
Nossa, olha só. Assim eu tocava qualquer melodia, elas reproduziam. Eu fiquei assim, eu falei, cara, não pode isso aí, eu tô ouvindo errado. Eu fazia de novo. Eu quase morri, acho que foi uma semana de E aí, teste. pra tirar essa criançada toda... Daí eu tive que ser bem rude, né, assim. Mas eu convidei todos pra ir no ensaio a primeira vez, todos. Aí foram aquelas que queriam. E mais interessante... E o coral ficou com quantos? Pai, no começo era 48 pessoas. Tirou muita gente, né? Teve muita criança triste. Não, tem muita gente que não foi. Não foi mesmo. Por causa do horário e tudo. Até botei no horário mesmo que era para dificultar as coisas. Senão não tinha condições. Eu não tenho essa saúde, né? Para 600 crianças, não tenho. Mas era interessante, que era uma novidade. Depois eu fiz aquilo que eu sempre gostei. Eu peguei a música instrumental e coloquei junto com o vocal. Até como base para eles cantar. Porque coral pode existir sem instrumento nenhum, beleza. Mas nós não temos essa cultura de coral aqui, como em outros lugares que tem cultura de mais de 100 anos que tem corais. Então as pessoas têm o costume, aqui não tem, mas é a igreja que junta alguns cantores que gostam e fazem o coral. Que não é coral, é um grupo de cantores cantando junto. Coral é diferente. Coral é aquele que canta pouco, eu não sei cantar, ele vai chegar lá, dentro do grupo ele consegue ter aquela harmonia. Gente que não consegue cantar separada lá no coral. Mas quando canta junto com o grupo fica perfeito. Então é diferente. A colocação vocal. Arte, realmente mesmo. A colocação vocal é diferente, tudo é. Vamos fazer uma pausa aqui, a gente vai para o intervalo comercial, a gente volta com o terceiro bloco, conversando mais com o Emerson Gaspar da Rosa. Até já. A vida está acontecendo. Está passando diante de nossos olhos. Então aproveite os bons momentos e viva intensamente sempre. Por isso que o Citolab trabalha com muita dedicação e toda a sua equipe se empenha para ter o reconhecimento de referência com excelência em seus laudos laboratoriais. A avaliação constante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e o Programa Nacional de Controle de Qualidade garante ao Citolab diagnósticos seguros e altamente confiáveis. Todos esses cuidados e investimentos fazem a diferença nos momentos mais importantes da sua vida. Citolab, resultado de quem cuida. Avenida 15 de Novembro, próxima à Maternidade no Centro, com unidades em Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter. Venha se preparar para o mercado de trabalho. Na Realize Centro Educacional, seu sucesso é o nosso objetivo. Concurso de pré-ENEM, pré-concurso, graduação, pós-graduação da Uninter e curso de inglês e espanhol com o CNA. Não perca essas oportunidades. Na Realize, você pode, você consegue. Realize Centro Educacional. Seu sucesso é o nosso objetivo. De volta a tirar a entrevista com Emerson Gaspar. Emerson, quase todo mundo tem, né? Você tem apelido? Tenho. Qual que é? Teco. Teco. Teco vem do quê? Por quê? Não sei, minha irmã É de tocar lá? Teco. Daí a gente disse que era Teco na bola do grude. Mas não, é que a minha irmã, eu não sabia falar meu nome, Emerson, quando ela tinha 2 anos de idade quando eu nasci. Então ela viu uma irmãzinha menor, então, que... ela é mais velha que eu que era nenê. Ela olhou, apontou e disse Teco. Aí ficou. Nem minha família me chama de Emerson. Só então, Teco. E aqui eu vim que ninguém me chama de apelido. Mas daí eu deixei Emerson, todo mundo já me conhece. Até meus amigos do Rio Grande do Sul dizem, Emerson, teu Facebook é Emerson, tu é o Teco, tu não é. E Teco ficou, então a gente chama até hoje também. Lá no Sul ninguém me chama de Emerson. Chegou lá é o Teco, veio pra cá é o Emerson, né? Seus pais, eles fazem o quê? Você, essa tua veia artística, assim, você herdou da família, como é que é? Um pouco de tudo. No lado da minha mãe, eles mesmos, meus pais, meu pai tocava um pouco de harmônica, gaita, né? Mas assim, só por besteira mesmo. Mas ele tinha bom ouvido, cantava bem, assim, junto às músicas. A minha mãe canta bem, direitinho. Assim, ela na missa é muito engraçada a minha mãe. Ela canta e só quando ela lembra da letra, ela canta com força, que ela esquece, mas é engraçado. Aí o meu tio, o irmão do meu pai, tocava violão. Meus primos de Porto Alegre, eu era do interior também, músicos profissionais, assim, né? Aí eu fui aprendendo, eles iam pra lá tocar no interior e deixava o violão, eu desde pequeno ia lá, eu acordava antes de todo mundo abrir a tampa do violão e batia o dedo. O mais engraçado, eu até escrevi um texto sobre isso, que eu enxergava cores. Cordas? Nas cordas, na minha cabeça. Eu tinha 6 anos de idade. Na minha cabeça eu viajava aquilo. Eu tocava na nota e esperava.
Então aquilo ali eu acho que chamou muita atenção, né? Por isso que eu fui virar músico, coitado. Mas é isso aí. E os seus irmãos, tem algum músico também? Tem. É a família toda de músico? Hoje não, né? Todos eles, cada um Os tem irmãos. profissão. Até o que, tem um que é percussionista, toca muito, tem banda de Vive de reggae. música também, esse daí? Ele vive de música também. Certo. E você também faz música, você toca, você canta, Também. você compõe também. Sobre o que você mais gosta de compor? Não, composição tem pouco, eu gosto mais de arranjador, eu sou um arranjador. Arranjos, o forte arranjos. Hoje eu estou até fazendo a gravação das músicas do FEMU, que ajuda muito o pessoal. Com vários talentos, depois vocês vão gostar do CD. Tá sendo gravado lá em casa mesmo, no estúdio caseiro. Tudo foi jurada junto comigo, né? Foi. E É aquele lá que você está terminando tô agora? Gravando, tô terminando, até o final do mês a gente termina. Ai, que E bacana. tá ficando muito bonito, né? Quem gosta de louvar a Deus vai ter muita coisa boa ali, né? Ao total, são quantas músicas São agora? 10, São 10, né? Já tá a maioria, falta 3 assim agora pra gravar. Ah, Com o instrumental todo, cada um da sua igreja traz suas coisas, grava, é muito interessante. É o trabalho deles. Eu não estou interferindo muito, só ajeitando. Isso aqui precisa fazer isso. Fazendo pequenos ajustezinhos. Mas é interessante, de é bonito, vai ser que é um trabalho pessoal deles. Por mais simples que seja, é deles. Ninguém está tirando deles e inventando coisa diferente. É da própria pessoa. A criação. É o seu talento, né? E você já até falou aqui do coral do IFAC, né? Que eu também fui ser regente. Você foi o primeiro regente do coral. Aliás, nem tinha coral. Não tinha coral. Né? Eu fiz o projeto quando eu entrei em 2011. Como eu tinha pouca sala de aula, eu já estava pensando em fazer um grupo. Eu fiz um projeto de extensão. Aí esse projeto foi aberto à comunidade. Normal, né? Que um projeto de extensão tem que ser aberto à comunidade. Tá, a gente teve uma caminhada boa até hoje, né? Agora a gente deu uma parada de fazer apresentação. Não consegue fazer repertório com tanta apresentação que pede, né? Teve mais de 30 apresentações já, né? Contou? Só 30 era quando parou, né? Quando a gente parou de contar. A gente foi pra Floripa, no Fórum Mundial. Foi um show maravilhoso. A gente cantou em Rio Branco. Apresentações já fora do estado, mas conseguiu levar todo mundo, Emerson? 30 pessoas. Viajaram as 30? 30. Inclusive foi parar até no Ministério Público. O pessoal denunciou que foi muito gasto, mas o problema não era meu, né? Da gestão da época. O pessoal passou o projeto para o Fórum Mundial e a gestão achou por bem levar, né? E nós lá fizemos a diferença. Foi muito interessante. Eu lembro até hoje porque as pessoas quando anunciaram o coral do IFAC, todo mundo começou a sair do auditório. Quando a gente começou o show, eu não viro para trás, que eu fico de frente pro coral, mas depois da terceira música eu me virei para falar. Quando eu virei, estava entupido. Tanto as cadeiras do auditório, que era para 700 pessoas, tanto os lados. Tinha mais ou menos 1000 pessoas. No lugar cabia 700. E o pessoal, quando eu virei e falei... Isso aí aconteceu em Florianópolis? Florianópolis, foi interessante. Mas também o repertório estava muito bom, estava muito bem ensaiado. Até hoje tem gente que duvida do reitor da época, que achou que ele tinha contratado um coral de outro lugar para cantar. De tanto preconceito que o pessoal tem muito preconceito com o norte, né? E você passou quanto tempo preparando esse pessoal aí do coral para fazer essa apresentação? A gente já tinha um coral, né? Então a gente foi só ajustando e fazendo teste, né? Daí lá eu levei os cantores que queriam mesmo, que participaram dos ensaios, não excluí ninguém. A exclusão não era porque cantava bem ou cantava mal, a exclusão era por não ter disciplina aos ensaios, né? Aí foi 3 músicos, além de mim, técnico de som, teve que ir obrigado a levar, eles obrigaram a levar, senão não apresentava. Todo mundo dos outros IFES, dos institutos, tiveram que levar também. A orquestra de lá teve que levar técnico, porque eles davam um som e tudo, mas e mais os cantores, né? Todos os cantores, entre comunidade, aluno e servidor, que é servidor cantando também. Então foi um show envolve bom, todo mundo. Todo né? mundo. E o repertório, Emerson, é o que basicamente? Assim, Popular, música popular. É MPB mesmo. MPB, a música internacional também, né? Tem também? Tem. A gente canta o Happy Day, canta... hoje a gente botou música... Completinho, eles estão cantando o Happy Day? Total, com vocal e tudo, normal. Nossa. Foi muito bom. Quando vocês fizeram a apresentação e vocês apresentaram essa música? Todas as apresentações a gente tem também. Tem. Hoje a gente botou também música em espanhol, porque nós temos uma cantora fantástica agora no coral, que é a dona Beatriz Cameli.
Ela tá no coral também. Mas ela é uma pessoa fantástica, sabe? Tem pessoas assim que nem ela, que valorizam mais a cultura que muitos governos. Muitas pessoas. Ela é fantástica. A gente ensaia lá na casa dela, ela deu espaço pra gente ensaiar, um espaço confortável, sabe? E ela tá sempre lá, e daí ela canta muito bem, toca violão, eu não sabia. Eu pegou meu violão, outro dia saiu cantando e tocando, e ela canta muito bem. Também a formação do país delas, a música é desde pequenininha. Já começa bem cedo, diferente daqui, né? E quanto à receptividade dos cruzeirenses mesmo, você falou como que foi a reação lá em Florianópolis, né? E quando que foi a reação, como que foi a reação daqui dos cruzeirenses quando você começou a apresentar o coral do IFAC? Eu tive apresentações dentro da universidade da UFAC. Foi um negócio impressionante, assim, né? Primeira vez que a gente apresentou. Uma vez a gente apresentou na praça, naquela época que teve a dança do Faustão, que é... A dança da galera, né? A dança da galera. Aí fizeram uma promoção durante a semana, a gente apresentou. Quando a gente terminou a apresentação, tava lotada ali aquela praça, né? Tem gente que veio perguntar se o coral não era da onde. Eu falei, cara, dali, ali perto da ponte a gente ensaia. A pessoa não acreditava. A gente tem que começar a entender. E é uma coisa que eu quero, e o dia que a gente tiver uma escola de música aqui forte, as pessoas têm que parar de ter baixa autoestima aqui, tem muito talento. O que a gente fez lá em Floripa foi do nível melhor do que o resto do Brasil. Não é porque o Emerson estava na frente, eu sou só um organizador daquilo ali. As pessoas que cantaram e que ajudaram, elas que fizeram. Então as pessoas têm que parar. Claro que eu dou o norte, né, para as pessoas, inclusive estou no norte e dou o norte. Mas as pessoas têm muito talento, meu. Aqui é um negócio impressionante. Eu não sei se é por causa do isolamento, alguma coisa aconteceu que ficou. Tem muito talento, muita gente boa. Muito talento reprimido também. Tem muita gente. Bastante. Agora, Emerson, eu encontrei isso aqui no seu Facebook, é uma citação que você, inclusive, compartilhou. Se não dedicas tempo a educar os teus filhos, não pretendas que outros o façam por ti. Aviso. Esta escola transmite conhecimentos. As crianças devem vir educadas de casa. O educadas, eu entendi, né? O educadas aí não é... Porque eu me entendo não só como professor, assim, como educador. Mas o que a gente dá na escola que a família não dá é justamente... E é legal agora que você tem essa visão de pai e também de educador, né? Que você... a gente dá uma visão para o adolescente ou a criança mais ampla, né? A família ela vai dar aquelas coisas básicas de respeito dentro de uma sala, que eu cobro muito dos alunos, porque a moda do celular, de conversar, quando eles viram ou botam o fone de ouvido, eu paro e falo assim: você gostaria de estar conversando comigo e eu olhasse para o lado e botasse um fone de ouvido? Aí eles tiram o fone e entendem que é uma questão básica de respeito à pessoa escutar o outro. Tá falando muito isso de se colocar no lugar do outro também, né? Tem, daí eu falo, eu sempre eu bato na religião, né? Aquilo que eu digo, enclausura Deus dentro da igreja e não leva ele para a sala de aula. Você está com a pessoa ali que você tem a oportunidade de aprender com ela, de trocar experiência. E eu gosto muito de trocar experiência com os alunos. Eu não sou centro de nada. Eu tenho mais experiência por idade e por ter conhecimento em uma área específica. Eu não sou o Deus do conhecimento. Eu boto muito isso na minha cabeça. Eu sou um educador, eu vou ajudar. Eu vou ajudar eles a encontrar o jeito melhor deles aprenderem, né? Aprender a aprender, né? Então, essa é a minha ideia. Agora, para isso acontecer, tem que ter a comunicação, né? Ele não pode estar com fone de ouvido no momento. Ele vai estar com fone quando eu pedir para escutar uma música, né? Então, esse tipo de disciplina que a gente consegue conversar com os alunos, mas tu tem que ser sério nesse momento. Não quer ficar ali, tu é obrigado a estar ali, vai para outra escola. E um professor de artes, um professor de música consegue fazer isso também, só ter o domínio de sala. Eu tenho, né? Isso aí eu trabalhei em escolas com disciplina muito rígida, mas não é uma disciplina militar, eu digo, mas é uma coisa, questão do respeito. Primeiro, respeito. Eu te respeito como professor, você me respeita como eu te respeito como aluno, você me respeita como professor. Nós temos essa comunicação, cada um sabe o seu papel. O papel de um é esse. O papel do aluno não é só ficar escutando parado.
Eu brigo muito com o jeito da sala de aula hoje. A gente ainda tem uma sala de aula como em 1930, 1920, é todo mundo virado para um professor. Só o professor fala. Por favor, isso já passou, né? Isso já era. Então a gente precisa ter uma aula multimeios, os alunos precisam ter tecnologia. E o professor tem que ter iniciativa também para fazer uma aula diferente, para não ficar aquela aula. Vamos pesquisar essa imagem toda. Eu falei, vocês vão ter um momento celular. Infelizmente ainda eles estão entendendo esse momento, mas eu quero que eles usem tecnologia. Nós deveríamos ter uma sala toda interativa. Tem que investir. Como é que a gente vai ter um Bill Gates no Brasil, um Steve Jobs, se a gente não investir na tecnologia? Não tem investimento, não tem incentivo, né? Fica difícil. Não tem, daí é gasto, né? É gasto. É investir no ser humano. Né? Olha, muito bem, viu? Eu gostei da resposta. A gente vai parar aqui para fazer mais um intervalo e a gente volta no próximo bloco com o bate-bola jogo rápido com Emerson Gaspar. Em instantes. Maior variedade com a menor parcelinha à pronta entrega. Vem que tem na Gazin. Você vai levar parabólica Century por R$ 39,90 mensais e a montagem é grátis. Tem cozinha Itatiaia de aço por R$ 74,90 mensais. E com parcelinha pequenininha tem roupeiro Havana 6 portas por R$ 49,90 mensais. LED LG 32 polegadas por R$ 99,90 mensais. E tem um montão de cama box sem nada de juros. Essa tem 1,58 de largura e você leva em 10 de R$ 139,90 sem juros no carnê. Tá todo mundo aproveitando. Vem que tem na Gazin. Venha se preparar para o mercado de trabalho. Na Realize Centro Educacional, seu sucesso é o nosso objetivo. Concurso de pré-ENEM, pré-concurso, graduação, pós-graduação na Uninter e curso de inglês e espanhol com o CNA. Não perca essas oportunidades. Na Realize, você pode, você consegue. Realize Centro Educacional. Seu sucesso é o nosso objetivo. A vida está acontecendo. Está passando diante de nossos olhos. Então aproveite os bons momentos e viva intensamente sempre. Por isso que o Citolab trabalha com muita dedicação e toda a sua equipe se empenha para ter o reconhecimento de referência com excelência em seus laudos laboratoriais. A avaliação constante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e o Programa Nacional de Controle de Qualidade garante ao Citolab diagnósticos seguros e altamente confiáveis. Todos esses cuidados e investimentos fazem a diferença nos momentos mais importantes da sua vida. Citolab, resultado de quem cuida. Avenida 15 de Novembro, próxima à Maternidade no Centro, com unidades em Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter. De volta para a parte final, conversando aqui com o Emerson Gaspar da Rosa, o professor regente do coral do IFAC. Vamos lá, bate-bola, jogo rápido? Vamos. Música? Minha vida. Uma música? Adoro a música do Caetano, que eu esqueci o nome. É Fonte de Mel nos Olhos de Geisha, Cabo que Máscara, Choca entre o azul e o cacho de acá. Essa música é boa. Ensinar música é? O que eu falei que a música é a minha vida, então isso dentro da sala de aula é como ensinar o que tem. A música é tão ampla, é uma coisa de Deus mesmo, né? Então eles têm que ter essa mesma paixão. Eu ensino eles a ter essa paixão. Ensina a amar a música, a gostar da música. Música serve para todas as situações. Todas, de paixão, de tristeza, de ódio, infelizmente, de louvar a quem que seja o Deus que você curte, né? Que você veja, que você adora. Então a música serve pra todo mundo, pra festejar, pra dançar. Eu adoro dançar, mas não tem um lugar aqui pra dançar. Eu gosto de dançar de par, mas não tem, só tem forró, eu não sei só dançar, eu não gosto daquilo muito. Tá certo, Cruzeiro do Sul? Eu adotei como minha terra. As pessoas ainda têm medo de mim, eu acho, né? Porque eu não ganhei um tal de título de cruzeirense, mas eu me sinto mais cruzeirense do que muita gente que mora aqui quer ir embora. Eu gosto daqui. Igreja? A minha igreja é católica, apostólica romana. Casamento? Eu tive uma sorte muito grande, né, nisso. Eu achei que não ia casar, não ia ter filho, e aí encontrei uma pessoa que é durona comigo, que eu precisava de alguém assim, mas ela é fantástica. Aborto? Contra. Pedofilia? Eu tenho uma ideia tão horrível contra pedófilo que eu não posso falar, se eu posso ser processado.
Porque eu acho assim, tu tirar a liberdade de uma pessoa, principalmente um inocente, dele ter uma vida sem nenhum trauma, eu não sei se a pessoa deveria estar viva. Celibato. É um momento muito lindo. Dogma. Alguns servem para a gente entender como buscar Deus. E alguns, infelizmente, servem para reprimir a busca de Deus. Milagre. Diário. Preconceito. Deveria ser extirpado da sociedade. É a coisa mais nojenta. São duas coisas que tu falou: pedofilia, racismo, né, preconceito. Eu sofri muito preconceito. Que a pessoa não pode não entender, mas eu sei o que é sofrer preconceito. Eu sofri muito por ser gordo, por ser músico, artista, e é a coisa mais nojenta que uma outra pessoa pode achar da outra. É nojento. Tem palavra pior para isso, mas eu não posso falar na TV. Mas é nojento. Vai sufocando, né? Sufoca. Maior medo, Emerson? Maior medo. Hoje, eu tinha medos antes. Eu tenho medo de errar com quem está comigo, com quem eu amo. Um ídolo? Já falei dele todo o tempo todo. Corrupção? Corrupção, nojento também. Eu acho tão nojento isso aí que não deveria ter. Não deveria ter conversa. Foi visto que deu erro. Se a pessoa não tem conhecimento daquilo, eu acho que ela tem direito a se responder. Mas se ela errou, tirou dinheiro da boca de uma criança que podia estar comendo, né, e isso acontecendo, infelizmente, em qualquer lugar, até dentro de igrejas, acontece corrupção. Quando o cara está fazendo isso, ele está matando alguém. Então, está tirando a oportunidade de tecnologia numa sala de aula, está tirando a oportunidade de uma criança crescer, dela até buscar sexo por troca de dinheiro. Quando ele faz isso, ele está matando a pessoa. A corrupção mata, não diretamente, mas indiretamente ela mata. Isso aí deveria ser extirpado. Um lugar que eu gosto de estar, eu gosto da minha terra, do Rio Grande do Sul. Tem momentos lá que tem uma paisagem boa. Eu gosto de estar perto do mar. Eu gosto de ter saída. Eu não gosto. No momento, o maior desejo é? No momento é ver o meu filho crescer. Tem um monte de desejo, né? Cada vez fazer uma família mais consistente, ver o meu filho crescer com saúde e com educação, e conseguir fazer com que as pessoas da área artística de Cruzeiro do Sul consigam superar a baixa autoestima para ser melhor do que são. Emerson Gaspar por Emerson Gaspar? Eu sou uma pessoa em constante busca de melhorar. Constante. Todos os dias. Já errei muito. Tive a oportunidade de ser perdoado por um monte de erros que eu cometi. E entendo que sempre a gente tem que estar se vigiando. Sempre. Quando estou dirigindo, quando eu estou deitado, quando eu estou com a minha família, quando eu estou em sala de aula, vigiar. Sempre. Seu maior defeito é qual? Meu maior defeito é a baixa autoestima. É o meu maior defeito. É esse mesmo. Às vezes isso trava eu ser melhor em algumas coisas. Amado, muito obrigado pela entrevista. Sucesso na profissão. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.